Bom, gente, agora nós vamos retornar aqui, tá? A continuação da nossa aula falando mais sobre gestão social, né? Os principais conceitos e desafios para o assistente social. Vamos ver aqui de uma maneira um pouco mais aprofundada do que se trata isso, né? O que seria a gestão social? A gestão social é o processo de administrar, gerenciar as ações sociais públicas que ocorrem por meio de 3 elementos fundamentais, que são o quê? O planejamento, a execução e a avaliação. Então, gerir é dar condições de um projeto ter continuidade, é você conseguir unir todos os aspectos da administração, do planejamento e da execução, né? E também da avaliação. Então, gerir é manter um projeto funcionando, né? Você dar condições para que ele se operacionalize e que ele mantenha esse processo de continuidade na sua operacionalização. O profissional precisa conhecer as pessoas e a instituição com quem trabalha. Então, assim como o planejamento participativo, a gestão social ela inclui, né, esse processo mais democrático, mais inclusivo mesmo, de você conversar com as pessoas que serão impactadas, beneficiadas, né, por essa ação, por esse projeto. Lembrando que a questão da gestão, ela se dá muito mais no âmbito das secretarias, né, e de órgãos mesmo de coordenação, coordenadorias dentro da administração pública. A gestão social ela é muito mais utilizada na administração pública, certo? Tem que propor propostas de intervenção para atuar na realidade. Então, não adianta você só ter diagnósticos e objetivos bem estabelecidos. Você tem que ter a capacidade de propor. A peculiaridade, né, o diferencial da gestão é que ela tem esse caráter propositivo. Você tem que ser capaz de oferecer respostas às demandas, às necessidades, às problemáticas que vão acontecendo no decorrer do processo de implementação, de avaliação de um projeto. De repente, coisas que você não tinha se planejado, que você não imaginava que iria acontecer, você tem que ter a capacidade de propor uma resposta para aquilo. Quais serão os principais conceitos e desafios para o assistente social da questão da gestão, né, social? A gestão social tem sido definida como sendo a construção de diversos espaços para a interação social. Não necessariamente esses espaços eles são físicos, mas são meios que você usa para garantir a participação, a fala e a escuta de todos os atores envolvidos, né? E que atores são esses, né? Esses atores são não só a população e o profissional que vai estar envolvido, né? Aqui os cidadãos, mas são também os governantes, as empresas, as organizações civis. Então, imagina que você, dentro de uma comunidade, realiza um projeto voltado para capacitação dos moradores, capacitação profissional ali com parceria com o SENAC e outras empresas. Os atores desse processo de gestão social são as secretarias do município que vão estar participando, as empresas envolvidas, as organizações civis, por exemplo, uma associação de moradores, um sindicato, uma cooperativa, e os próprios cidadãos, né, além do profissional. Então, todos esses são atores. Às vezes, nas políticas públicas, a gente tem uma ideia errada de que ator é só aquele que é o indivíduo, é uma pessoa que está ali envolvida, mas não. Todos que estão ligados a um processo de gestão são atores. Seja instituições, seja empresas, seja o governo, seja o profissional, todos atuam, todos têm a sua parcela de contribuição. A gestão social representa, por assim dizer, um intermediário, ou seja, que ele é uma mediação, né, uma ponte, através da qual a comunidade atua com espírito empreendedor para promover mudanças sociais. Nesse sentido, é necessário reforçar os laços comunitários e trabalhar em prol da recuperação da identidade cultural e dos valores coletivos da sociedade em questão. Quando a gente está lidando com comunidades, com uma gestão social, aqueles indivíduos eles têm que ser o protagonista. Por mais que você chegue com conhecimento técnico e teórico, com propostas do que pode ser oferecido, né, para responder algumas questões, os laços comunitários são importantíssimos. Sem eles, aquele projeto não consegue, aquele plano, programa, enfim, não tem sucesso. O processo de gestão comunitária ele depende da união,
né, da mutualidade entre os habitantes daquela comunidade. E às vezes a gente encontra o desafio justamente nisso, de ter uma união, de ter uma unidade dentro daquela comunidade, daquele bairro, daquele povoado. E uma estratégia que a gente usa para fortalecer esses laços comunitários é a recuperação da identidade cultural. As pessoas elas têm diferenças entre si, porém elas se assemelham pela sua identidade em comum, a sua identidade cultural, os seus valores coletivos, e você tem que fortalecer esses valores culturais, esses laços coletivos, né? A gente tem que tentar resgatar o que é a característica, a tradição, a cultura daquela comunidade, né? Algo que possa trazer não só autoestima, mas que traga eles para o centro do debate, para que eles se sintam mais comuns ali uns com os outros, né? Depende da construção de diversos espaços para a interação social. Então, a interação social ela é fundamental. Você tem que construir espaços de fala, não só físicos, né? Mas dar espaço para as pessoas, às vezes, é mais produtivo do que construir um espaço, né, em si. Então, a fala dos indivíduos é importante para que esse processo tenha sucesso, né? É levado a cabo numa determinada comunidade, como eu falei, ele é muito mais aplicado em relação a políticas públicas do que no setor privado. Se baseia na aprendizagem coletiva, contínua e aberta para a concepção e a execução de projetos que respondam a necessidades e problemas de fórum social. O processo de gestão social ele é uma aprendizagem para todos os atores envolvidos, né? Como a gente está dizendo aqui embaixo, ele implica o diálogo entre o governo, as empresas, as organizações civis, os cidadãos. Então, é um aprendizado coletivo, é um aprendizado mútuo. O profissional aprende, a comunidade aprende, o governo aprende. Aquela política ela vai ganhar, ela vai se enriquecer, porque ela vai estar tendo feedback direto dos seus beneficiários. Então, todos ganham quando um processo de gestão social é bem conduzido, ele é bem participativo, bem democrático, né? Vou tentar passar aqui, gente, peraí. A comunidade atua com um espírito empreendedor para promover mudanças sociais, como a gente tinha dito. Reforçar os laços comunitários e trabalhar a recuperação da identidade cultural também é fundamental e, acima de tudo, prezar por essa relação de reciprocidade, de entender que todos são fundamentais. A participação de todos ali é contributiva, é essencial, né? A participação ela é um valor central quando a gente está falando de democracia, e essa participação ela tem que ser recíproca. Não há cidadania sem participação. E a participação ela é construída levando em consideração que todos têm a capacidade de se autodeterminar, de propor soluções para suas questões, né, de contribuir no processo de construção de um projeto coletivo, de uma sociedade mais justa, mais ética. No tocante ao serviço social em si, a gestão social é um campo de atuação para esse profissional, né? Então, ela é um dos nossos campos de ação. A gente está em vários campos, não só na empresa, no espaço público, mas a gestão social ela se torna cada vez mais necessária, né? Então, imagina um setor, uma política, né, como a assistência social, que ela tem sido cada vez mais afetada pelas mudanças estruturais da nossa política, dos orçamentos, e as pessoas elas têm visto nos projetos sociais uma alternativa, né, à falta de políticas públicas. E o assistente social ele é muito requisitado para planejar e gerir projetos sociais. Então, ele tem como uma de suas funções, né, realizar um diagnóstico para atuar nas diversas expressões da questão social que são apresentadas, desvelando a realidade desses sujeitos,
buscando apresentar respostas profissionais sustentáveis para transformar essa realidade, como também buscar a efetivação dos seus direitos. Então, dentro da gestão social, a gente não só planeja uma coisa. Antes de tudo, para a gente conseguir planejar uma gestão, um projeto, enfim, que possa ser bem executado, nós precisamos de um diagnóstico, né? Lidar com a questão social exige que você faça um diagnóstico sobre essas expressões, que você conheça os pormenores, que você conheça os fatores determinantes daquela situação, para que você possa desvelar essa realidade, né? Tirar o véu do que está por trás daquela problemática e conhecer esse sujeito, né? Quem é esse sujeito que é muito mais do que um beneficiário de uma política pública, mas ele é uma pessoa que tem uma história, né? Que essa questão social, essa expressão da questão social se manifesta para ele não como um número, não como um dado, mas como aspecto de uma história familiar, uma história particular que tem que ser levada em conta, né? E esse profissional do assistente social, dentro da gestão social, ele tem que ser capaz de apresentar respostas profissionais sustentáveis. O que significa uma resposta profissional sustentável? Oferecer respostas que sejam aplicáveis àquela realidade e que possam se sustentar a curto, médio e longo prazo. Se, por exemplo, você vai trabalhar numa comunidade onde a problemática diagnosticada ali é o baixo aprendizado dos alunos, né? Eles têm uma dificuldade educacional. Aí você propõe como solução, como resposta para transformar essa realidade, o acesso desses alunos a conteúdos digitais. Só que nessa comunidade não tem internet. Como é que esses alunos vão acessar o computador? Isso não é uma resposta sustentável. Ela não se sustenta naquela realidade. Então, você tem que pensar que as respostas que você oferece para o sujeito tem que ser sustentáveis, né? Por quê? Para que a gente consiga efetivar o objetivo final do nosso trabalho, que é a efetivação dos direitos sociais. Por mais que você tenha objetivos dentro de um plano, um projeto, uma política, uma gestão, enfim, o seu objetivo final, o seu objetivo norteador, que é o guarda-chuva que abarca todos os outros objetivos que você pode imaginar, que você pode idealizar, é o seu projeto ético-político, é o seu objetivo de efetivar direitos aos sujeitos. Agora vamos falar da questão dos princípios da gestão social, né? Como que a gente poderia estar trabalhando esses princípios, né? Tem uma série de princípios aqui, porém o mais fundamental deles é a ética, né? Se tratando de uma profissão que tem um projeto ético-político que visa contribuir na construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais humana, a ética tem que ser o nosso valor central. Então, imagina que você chegue para trabalhar numa comunidade onde essas pessoas têm valores culturais, históricos, enfim, religiosos, que são contra o seu. Então, imagina, né? Você tem que se abstrair disso, você tem que respeitar a individualidade daquelas pessoas, respeitar a sua história, a sua cultura. É muito importante, quando você está lidando com comunidades, buscar o caminho da ética e do respeito, para conseguir criar uma relação de confiança e proximidade com aquelas pessoas. O primeiro princípio que a gente poderia citar dentro da gestão social é a subsidiariedade. Todos os atores envolvidos, aqueles que a gente citou, né, os cidadãos, os profissionais, o governo, as empresas, as organizações da sociedade civil, todos têm que contribuir, seja com recursos financeiros, recursos administrativos, recursos técnicos, com contrapartida em mão de obra, com seus conhecimentos. É importante que todos participem para que esse processo de gestão ele seja bem sucedido, né? A complementariedade, ou seja, todos se complementam, todos são importantes, todos são necessários. Não há nenhum que é dispensável, nenhum que é mais importante que o outro. Eles se complementam nesse processo de gestão social. A visão de todos importa. E essa complementariedade favorece um processo de transparência.
Porque à medida em que todos expõem ali o que estão fazendo, ou que requisitam o que os outros estão fazendo dentro daquele processo, isso facilita que haja uma transparência, que é essencial para que esse processo de gestão social seja bem sucedido. E a sustentabilidade, como a gente já tinha falado, né? É necessário que você crie mecanismos, estratégias, recursos que se sustentem naquela realidade, naquele contexto. A sustentabilidade ela é um conceito muito mais amplo do que a questão ambiental. Ela se refere a relações humanas mesmo, a gestão de recursos. Então, crie estratégias que sejam sustentáveis. É melhor você estabelecer metas realistas, menores, que possam ser aplicáveis e efetivadas, do que objetivos muito grandes, metas muito grandes que são insustentáveis e vão comprometer a eficácia do seu projeto, seu plano, sua política, seu programa, né? A igualdade. Todos têm o direito de ouvir e serem ouvidos em um processo de gestão social. A fala e a escuta de todos ali é importante, né? Por mais que você chegue com seu conhecimento técnico e teórico, aquele sujeito que é o beneficiário, ele tem uma fala tão importante quanto, até mais, né? Porque ele é o protagonista desse processo. E a flexibilidade. Isso significa que o processo de gestão social não é um processo rígido, um processo cimentado. Ele pode ir mudando, ele pode se transformando à medida em que isso for se mostrando necessário. Então, de repente, um aspecto que eu não tinha prestado atenção, que eu não tinha achado necessário, que eu achava que era necessário, agora eu percebo que não é, ele pode ser modificado. Então, esses 7 princípios, eles formam a base, né, o pilar da gestão social. Agora aqui, para finalizar, a gente poderia estar trabalhando aqui o artigo 4º, né, do nosso Código de Ética, a Lei 8.662 de 93, que vem dizer quais são as nossas competências quando se trata de planejar, administrar, gerir e avaliar. O que o nosso Código de Ética fala a respeito disso enquanto competências do assistente social? Bom, nós temos a competência, ou seja, a capacidade, a qualificação para elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração pública, direta ou indireta, empresas, entidades e organizações populares. Então, nós não trabalhamos só na execução, nós trabalhamos na elaboração, na implementação e na avaliação. A gente não está ali só na prática, né, na ponta. Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do serviço social, com participação da sociedade civil. Então, aqui no nosso Código de Ética, ele já preconiza que a nossa atuação dentro do processo de planejamento, avaliação, administração e gestão tem que ser em contato com a sociedade civil sempre que possível, para que a gente possa trazer um protagonismo, né, para o nosso sujeito ali que a gente está tentando transformar a realidade e efetivar os seus direitos, tá? Bom, gente, esses foram os aspectos fundamentais que a gente pode estar apresentando aqui sobre a administração, planejamento e avaliação do serviço social. Eu optei por não trazer aqui para vocês aqueles aspectos mais pormenorizados, mais peculiares mesmo, a questão da administração, aquelas teorias, né? Foquei mais mesmo naquilo que diz respeito à nossa área, que pode ser mais contributivo para vocês. A administração, planejamento e avaliação, a gestão, né, elas estão naquele nosso aspecto, na dimensão técnico-operativa do serviço social, né? Elas se relacionam muito com o nosso cotidiano, nosso dia a dia, nas nossas diferentes áreas. E é importante lembrar que não existe uma fórmula, não existe um padrão de planejamento. Cada área, cada setor, cada política, por exemplo, planejar na área da assistência é diferente de planejar na área da saúde, na área da educação. Tem semelhanças, mas também tem características específicas, tá? Então, que vocês possam ter em mente que o planejamento, a administração, é muito maior do que a mera execução de uma planilha, a mera realização de uma planilha, né? É você levar em conta fatores que envolvem a vida dos sujeitos, que envolvem contextos culturais, sociais, e que esse processo ele tem como fim
melhorar e transformar realidades, né, para efetivar direitos. Então, esse é o nosso objetivo em relação a planejamento, administração e avaliação. Eu queria mostrar para vocês aqui 2 exemplos de avaliação. Aqui tem um relatório de avaliação de um plano municipal, né, de educação que eu peguei aqui na internet. Só para mostrar para vocês aqui o resultado, né, desse plano. Por exemplo, eles fizeram esse plano, né, para melhorar o acesso das crianças à escola e, por exemplo, uma meta aqui que eles tinham colocado, né, o percentual de crianças atendidas na educação infantil. A meta prevista que eles planejaram era 100%, eles queriam 100% das crianças matriculadas. Porém, o que eles alcançaram, a meta alcançada foi 78%. Isso quer dizer que esse plano ele foi mal sucedido nesse aspecto? Não necessariamente. Pode ter acontecido muitos fatores que influenciaram para que esse número fosse abaixo do esperado. Mas só para vocês verem a relação entre meta e impacto e resultado, né? Meta, lembrando, envolve números, tá? Aqui também, ó, pretendiam 50% das crianças matriculadas em creche. Eles conseguiram? Não, conseguiram até abaixo da metade, 24%. Pode ser que esse dado aqui já tenha ficado mais prejudicado. Então, isso aqui é um relatório de avaliação e vocês podem encontrar muitos e muitos na internet para vocês terem uma noção de como realizar esse processo, né, de avaliação. Aqui eu também trouxe outro aqui para vocês, que é uma avaliação da implementação de um programa social. Em relação ao PAIF, né? Vamos ver aqui os resultados desse projeto de avaliação. Eles fizeram entrevistas, né, com os funcionários para saber se a política de assistência estava sendo bem aplicada ali, se esse programa de desenvolvimento social estava funcionando bem. Aí eles constataram, né, fizeram ali aquele referencial de avaliação que eu tinha falado para vocês, né, pode ser um questionário, enfim, uma entrevista. Eles perguntaram para os profissionais se eles tinham participado de qualificações, né, de orientações técnicas. A maioria nunca participou de capacitação. Então aqui a gente já vê que isso é uma problemática. Esse dado revela que esse programa de desenvolvimento social tem uma questão muito grave a ser sanada em termos de eficácia, de efetividade. Então, isso aqui também tem outros fatores, outras coisas. Foi perguntado para os profissionais aqui no gráfico 4. Quais as atividades eles tinham desenvolvido nos últimos 7 dias? Percebam que o que eles mais fizeram nesses últimos 4 dias foi ações particularizadas. Ou seja, eram atendimentos mais individuais ou trabalhos ali mais rotineiros de cada um, enfim, mas era mais atendimento de casos particulares. O menos realizado era a busca ativa, que é um instrumental muito importante para a questão do diagnóstico, né? Para você ter uma noção mais ampla de um caso, para você ter mais capacidade de efetivação de uma situação. Então, e também mostra que esse programa de desenvolvimento social ele também deixou a desejar nos seus resultados, né? Então, gente, isso aqui são só exemplos de avaliação, são exemplos de avaliação, tá? Avaliação de implementação. Vocês podem encontrar várias aí na internet. Busquem sobre planos, sobre projetos, sintam-se à vontade também para tirar dúvidas. E tem um link aqui que eu deixei para vocês, que é sobre um vídeo de uma assistente social, aqui mesmo do Maranhão, ela é de Maracaçumé, que ela faz uma série de vídeos e um deles é uma aula explicando a questão do planejamento em serviço social, tá? Então, eu gostaria que vocês assistissem também para aumentar o conhecimento de vocês. E sintam-se à vontade para tirar qualquer dúvida, tá? Para esclarecer qualquer coisa que não tenha ficado muito evidente, muito clara aí a respeito desse tema. Eu agradeço muito a atenção de vocês que assistiram até agora e espero que em breve a gente possa estar se encontrando, tá? Então, boas provas, boas aulas, boa sorte. Até!